Estamos em mais um Sopiana Pod. Hoje nós vamos falar da Sopiana grávida, porque tem a Sopiana tentante e tem também a Sopiana que consegue engravidar, que esse é o nosso objetivo, né? A maioria das pacientes que me procura é exatamente nessa fase, porque foi diagnosticado uma síndrome dos ovários policísticos para ela lá na adolescência, às vezes fez um ultrassom, viu sinais ali naquele ultrassom, ou tinha alterações na menstruação e já foi prescrito para ela anticoncepcional, pensando que esse é o jeito de se tratar, né? Usa a vida toda, 10, 15 anos, e depois que ela vai tentar engravidar, que ela começa a pensar em tirar esse anticoncepcional, né? Pensa que estava tratando essa síndrome. E aí, quando a gente retira, voltam todos os sintomas, né? Tem alterações menstruais, então quer dizer que ela não está ovulando. E quem não está ovulando direito também não consegue engravidar, né? Então, essa é a infertilidade da paciente com SOP. Ela tem alterações na menstruação devido às alterações hormonais dela. E aí ela não vai conseguir engravidar. Então, porque a gente sabe que o anticoncepcional não trata a SOP, né? Ele só mascara os sintomas. Parece que ele está tratando porque ele reduz os hormônios masculinos, bloqueia a ovulação e aí melhora a acne, né? Melhora a pele dessa paciente, que é um grande incômodo, né, da sopiana. Oleosidade no cabelo, até mesmo queda de cabelo. Esse anticoncepcional parece que está melhorando. E também parece que ela está menstruando todo mês, porque sangra todo mês. Só que não é uma menstruação fisiológica, não é uma menstruação normal, porque ela não está ovulando, né? A gente sempre menstrua 14 dias depois de ovular. Então, depois que essa paciente passou por esse processo, usou anticoncepcional aí a vida inteira, ela não está conseguindo engravidar, então ela me procura, né? O que a gente vai fazer? Uma das primeiras coisas, a gente tem que tentar tirar esse anticoncepcional. Mas, se a gente tirar de cara, vão voltar todos os sintomas, a paciente vai ficar incomodada com aquilo, né? Eu mesmo, como sopiana, já contei aqui pra vocês, já fiz isso, né? A gente para de usar anticoncepcional, aí enche de acne, tem alterações menstruais, a gente fala, ai, vou voltar a usar. Então, eu prefiro que a gente comece o tratamento de verdade, que é tratar a resistência insulínica, melhorar a dieta, fazer atividade física, né? A gente vai regular essa resistência insulínica e assim regular os hormônios. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre a importância da atividade física na melhora da resistência insulínica para paciente com SOP e também de nutrição aí para paciente tentante. Mas nós vamos continuar falando muito sobre esse tema por aqui. E hoje eu vou falar especificamente da sopiana que já engravidou. Trouxe uma convidada aqui muito especial, que sempre está comigo aí nos partos. Ela é doula, educadora perinatal, que a gente, além desse convívio de trabalho, a gente também desenvolveu uma grande amizade, mesma fé, né? E mesmos princípios, porque a gente acha muito importante o parto normal para a mulher. E a gente vai conversar hoje se a sopiana também pode ter parto normal. Tá aqui com a gente a Carol Silveira. Oi, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com você. Uma bênção mesmo poder repartir um pouco do que a gente tem aprendido nesse tempo, né? Falei com a Carol que a gente tem que dar uma focadinha hoje, porque esse tema é muito abrangente. Muito assunto. Se a gente começar a falar de parto aqui, acabou, né? Então, queria que Carol começasse como educadora perinatal a realmente falar, a paciente pegou um positivo, e o que ela faz agora? Ela já procura doula na primeira semana, ela vai para obstetra? Qual é o caminho, assim, para a paciente que conseguiu seu positivo e começa a pensar, e aí, eu vou ter parto normal, vou ter cesárea? O que eu faço aqui nessa gravidez? Quando que eu procuro uma doula? Maravilha. Na verdade, a primeira coisa é que ela já deveria estar sendo acompanhada por um médico, né? Então, se ela pegou o positivo e ainda não está sendo acompanhada, já passou da hora de estar. Mas, antes de falar procure um médico, a primeira coisa e mais importante, que desde o início vai permanecer até o final, é que essa mulher estude. Ela precisa estudar. Porque se fosse só procurar o profissional, a gente não teria tanto problema de SOP sendo tratada com anticoncepcional, por exemplo. Porque a paciente, ela precisa, uma das primeiras consciências que essa mulher que tentou, conseguiu engravidar, pegou finalmente o positivo, a primeira consciência que ela precisa desenvolver é que ela tem que assumir um papel ativo nesse processo. E ela só vai conseguir ter um papel ativo nesse processo com conhecimento. Então, ela precisa começar a estudar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, vai começar a estudar.
Como que você pode fazer isso? Com a participação de uma doula junto com você? Sim, é certamente uma das maneiras mais fáceis para uma família que não tem contato com o assunto, que nunca estudou sobre isso, que não sabe por onde começar. Elas jogam. Você deve ver muito isso no seu consultório, né? Ai, doutora, senti isso, coloquei no Google, achei que eu fosse morrer, né? Tem esse tipo de coisa. Então, como elas não sabem muito bem por onde começar, não sabem muito como filtrar essas informações, o nosso trabalho com a gestante, como doulas e educadoras perinatais, dentro dessa configuração mais atualizada da nossa atuação, porque ela mudou, é de trazer e ajudar essa mulher a filtrar essa família, a encontrar boas informações, informações bem filtradas, para que elas consigam, com essa informação, assumir uma posição mais ativa nessa gestação. Por que isso? Para quê? Porque com conhecimento elas vão conseguir discernir, elas vão conseguir identificar quando as coisas estão sendo bem conduzidas, quando ela está fazendo um bom pré-natal, quando ela está se preparando de fato para o que ela precisa se preparar, ou não. Ela vai conseguir diferenciar essas duas coisas. Então, o primeiro passo é a informação. Eu acho que logo que começou esse movimento aqui no estado, né, no Espírito Santo, acredito que é 2012, 2010, por aí. Você que estava mais aí nessa época. Eu tô desde 2009, desde 2008, na verdade. Para mim, foi mais forte a partir de 2012, ali, quando eu estava na residência. A doula era vista como uma inimiga, né? Eles não conseguiam entender a importância dessa atuação, né? Muitas vezes vendo que a doula estava ali para denunciar as más práticas. Então, muito médico tomou a versão das doulas, né? Sim. Até a classe médica tem dificuldade de entender o papel, né, da doula hoje, muito menos a população em geral, né? Sim. Então, se você às vezes for procurar só informações na internet, dependendo da fonte, você vai ficar confuso com tanta informação hoje. Sim. E o interessante de um dos papéis da doula é exatamente essa educação, né? Esse caminho, esse norte para poder a paciente conseguir fazer boas escolhas, né? Sim. Conseguir, com essas informações, a doula não vai escolher por ela, né? Muita gente também tem essa expectativa. Eu vou ter um parto no plantão e tal, não vou ter meu médico, vou levar a doula ali para ela decidir por mim, né? Se o médico falar que tem que fazer cesárea, eu vou falar, ô doula, e aí? Vou fazer ou não? Não façam isso, por favor. A doula exatamente vai atuar te dando essas informações para você fazer a escolha, né? Você e o parceiro fazer essa escolha. O alvo da atuação é o desenvolvimento da autonomia consciente. Então, todo paciente tem direito à sua autonomia respeitada. Tá? Então, sempre que você vai sugerir um tratamento no seu consultório, sempre que você vai fazer uma intervenção num parto, o que você faz? Você esclarece esse paciente, uma vez, se você estiver fazendo direitinho, você vai esclarecer esse paciente a respeito dessa proposta, dessa possível intervenção, por exemplo, e esse paciente vai consentir ou não. Mas para ele consentir, para ele usar dessa autonomia que é de direito de todo paciente, ele precisa ter consciência dos prós, dos contras, dos benefícios. Vamos pensar no cenário de um parto. Imagine uma gestante com dores, já está uma madrugada inteira acordada, e aí você tem uma intervenção para sugerir, e aí você precisa explicar pela primeira vez, ela vai ouvir pela primeira vez a possibilidade daquela intervenção cansada, exausta, com dor. Imagina esse cenário, que difícil que é para essa família compreender num momento desse, se ela quer ou não fazer algo. Então, uma das partes mais importantes do meu trabalho como doula é de trazer esse esclarecimento prévio. É um esclarecimento que constrói essa consciência para que lá no dia do parto, tanto durante o pré-natal quanto no dia do parto, essa família possa exercer essa autonomia com mais clareza. E quando você fala essa questão, dessa dificuldade de relação entre médico e doula, né? Esse desconforto que existiu muito lá em 2012, então, 2013, isso estava muito forte aqui na cidade. E eu, além de trabalhar com famílias, com gestantes, eu trabalho com doulas também. Eu sou tutora de outras doulas que já estão formadas, estão se desenvolvendo na profissão. E uma das primeiras coisas que eu converso com as minhas alunas doulas é que essa resistência do médico, principalmente do médico que é o principal assistente do parto do Brasil, essa resistência do médico é muito culpa da doula. É muito culpa da doula. Porque por um período, hoje eu tenho visto isso bem menos, eu tenho visto doulas muito mais conscientes hoje. Mas por um período, a doula se comportou como a defensora da mulher diante desse profissional que elas pintavam para essas famílias como um profissional ruim, que está ali para fazer maldade, que está ali para fazer o que não pode fazer. E ela se posicionava, e isso é absolutamente desrespeitoso. É desrespeitoso com a mulher,
porque tira da mulher essa autonomia, porque assume uma coisa que eu, como doula, não posso assumir, e é extremamente desrespeitoso com um profissional técnico que está ali prestando uma assistência que eu não presto. Né? Então, essa consciência de que a doula ela não é para assumir uma posição de interferência entre médico e paciente, ela é extremamente importante para a gente conseguir mudar. Então, fica um recado para as doulas que estão ouvindo esse podcast. Se você está querendo ser mais aceita no meio, nós precisamos começar a mudar a forma como a gente ensina para os nossos clientes, a forma como a gente aborda intervenções, a forma como a gente prepara as possíveis estratégias para esse parto, para esse nascimento, para essa gestação junto com eles. Sim, eu acho que a gente... entrar nessa briga é um dos piores jeitos de conseguir conquistar, né? Tipo, eu sempre oriento a paciente que vai para o plantão, por exemplo, evitar chegar ao limite da situação para poder intervir, né? Porque o limite no plantão é menor do que quem está tendo uma assistência de 1 para 1, né? O plantão tem que ver várias pacientes, né? Muitas vezes até demoniza um pouco essa figura do médico, eles ali estão querendo fazer o melhor, ninguém quer fazer malefício, né? Muitas vezes é por falta de conhecimento, né? Ou por falta de tempo, por não conseguir dar assistência a muita gente ao mesmo tempo. Sim. Mas eles não estão ali para fazer malefício. Só que eles vão ter um limite muito menor. Por exemplo, eu vou esperar dar 41 semanas e 5 dias para ir para o hospital internar. Não vai. Se eu quero mesmo ter um normal e pensar numa indução, vou um pouco antes. Não custa, né? O bebê já está maduro o suficiente. Às vezes a gente ficar esperando muito o limite do limite. Isso também era uma coisa comum nessa época, né? Assim, nesse cenário dessa briga. Muito. Para muitas horas de bolsa-rota, muito ali... Segurar a paciente um tempão em casa, em trabalho de parto, um tempão, chegar lá com a cabeça do neném saindo. Então, assim, uma dúvida muito comum também que eu tenho das pacientes no consultório para que serve a doula, então, né? Tipo... eu preciso mesmo ter uma doula? Eu amo essa pergunta. Essa pergunta é ótima. Logo no início da nossa conversa, eu falei que a minha atuação como doula, a atuação da doula, por definição, ela mudou. Ela não está mudando, ela já mudou. A gente precisa rapidamente se atualizar ao que a atuação da doula hoje é primordialmente. Se a gente pensar historicamente, a doula, o lugar da doula era um lugar de prover alívio físico para essa mulher durante o trabalho de parto. Então, ela era um colo de suporte emocional e ela conhecia formas de aliviar essa dor, de aumentar o conforto de uma mulher em trabalho de parto, enquanto a parteira, a figura da parteira, estava mais de olho nas questões mais técnicas. Né? Se a gente fosse fazer um paralelo, a parteira é um paralelo com o papel do obstetra hoje na assistência ao parto. Só que o que acontece? Quando a doula ocupava esse lugar estritamente de alívio físico e apoio emocional no parto, eram nas gerações anteriores às nossas, né, em que as mulheres tinham a maior parte dos partos aconteciam em casa, as mulheres tinham muitos filhos, raríssimas tinham acesso à cesariana, pouquíssimo acesso a outras intervenções. Então, o que a mulher precisava de fato, aquela mulher, era disso: alívio de dor e suporte emocional no dia do parto. E aí eu gosto muito de, quando esses potenciais clientes me fazem essa pergunta, mas para quê? Porque eu bato na tecla do estudo desde o início, desde a primeira conversa, mas para que eu preciso estudar? Ou como que você pode me ajudar? Eu não posso te contratar lá com 35, 36 semanas, já que você vai só no parto? E eu digo, não, me contrate com menos 10 semanas. Me contrate antes, porque quanto mais tempo a gente tiver de desenvolver o nosso relacionamento e estudar o que você precisa estudar, melhor. E aí, nesse ponto, normalmente vem a pergunta, mas para que estudar? Minha bisavó, minha trisavó pariu 12 crianças em casa, não tinha ninguém, não teve que estudar nada disso. E eu digo, ótima observação, uma incrível observação. E de fato, elas não precisavam. Elas de fato não precisavam. E elas não precisavam por 2 motivos. E aí que para mim entra a grande transformação da atuação da doula e o porquê da nossa importância atuando nesse processo. Primeiro, as nossas trisavós não tinham a quantidade de minhoca na cabeça que a gente tem com relação a parto. Primeira coisa. Não tinha outra opção também, né? Também. Mas ela não tinha essa quantidade de minhoca na cabeça. Ela não ficava pensando assim, será? Será que eu vou conseguir? Será que eu já pariu 10? Ela cresceu vendo as irmãs mais velhas parindo, a mãe parindo seus irmãos mais novos. Então, essa mulher, de muito tempo atrás, ela cresceu
muito familiarizada com esse assunto parto. Sim. E nem caiam na besteira de achar que elas romantizavam, que elas achavam lindo. Elas sabiam que era difícil, mas elas cresceram aprendendo como que era, vendo quanto tempo durava, sentindo os cheiros, ouvindo os sons. Elas estavam habituadas com aquilo. Aquilo fazia parte do natural da vida, tão óbvio quanto fazer outras coisas fisiológicas era parir. Ponto. Ela não tinha as mesmas minhocas na cabeça que nós tínhamos, que nós temos, que a nossa geração tem. E eu acho até que não tinha a doula como uma figura assim, com esse nome, né? Não com tinha. essa função, com era esse uma cargo. comadre, era uma super comadre, melhor uma irmã, amiga. alguém que já pariu, alguém com experiência Exato. no assunto, a irmã que tava mais ali velha. junto, né? E elas então não tinham essas agonias de será se eu vou conseguir. E o segundo ponto é que elas não tinham as mesmas opções que nós temos hoje. Então, elas não tinham opção da cesariana, elas não tinham opção de outras intervenções. Nós temos um cardápio de possibilidades hoje na assistência do parto que essas mulheres não tinham. Se elas não tinham, elas não precisavam saber. Se nós temos, nós precisamos saber. E aí eu costumo perguntar para as mulheres, né? Beleza, você está grávida, pegou seu beta positivo, quantas amigas ou das suas irmãs você já acompanhou na gestação? Acompanhou de verdade, não é mandar foto no Instagram. E acompanhou no trabalho de parto. Quantas amigas você já acompanhou nos primeiros dias da amamentação? Quantas amigas você já foi lá cozinhar para ela durante o puerpério, nos primeiros dias de pós-parto? A resposta, na maior parte das vezes, é um total de 0. Então, esse é um assunto muito desconhecido para a mulher de hoje. Então, se o meu papel como doula não é um papel de atuação técnica, é um papel de suporte físico, de suporte emocional, de alívio de dor, continua, tudo isso permanece. Mas precisa entrar na atuação da doula hoje, e essa é a minha grande bandeira de atuação, esse esclarecimento da informação e do conhecimento. Porque a gente vai tirar as minhocas do terreno, a gente vai deixar esse terreno limpo, a gente vai tirar os medos. Quem nunca assistiu um filme que estava tudo bem, a mulher estava grávida numa mesa de domingo ali almoçando de boas, tranquilo, e aí do nada essa bolsa rompe, e aí a música felizinha, todo mundo sai correndo, passa todos os sinais vermelhos, na cena seguinte o neném tá no colo. Ou a música já fica tensa e morre todo mundo. Morre a mãe, morre o menino. A gente só vê coisa esquisita de parto. A gente cresceu, ao invés de crescer familiarizado com a naturalidade do parto, como essas mulheres antigamente, a gente cresceu aprendendo a ter medo desse processo. Você não desfaz medo de uma hora para outra. A gente só consegue desfazer esses medos e deixar essa família bem preparada com informação. Então, para quê? Para que ter uma doula hoje? Primeiro, porque ninguém alivia a dor sem remédio de uma cliente em trabalho de parto como a doula. Não tem outra pessoa que faça isso. Ninguém dá um colo durante o trabalho de parto como a doula dá. Mas antes ainda, ninguém tem tanto tempo, ou pelo menos deveria, isso é um trem que eu brigo com as minhas doulas alunas, dispõe de tempo e cronograma e profundidade de conhecimento para discutir informação como a doula. Então, a doula, ela entra desde a gestação para preparar essa família para fazer as melhores escolhas que ela pode fazer durante a gestação, durante o parto e durante o pós-parto. Isso aí. E, então, assim, a gente vê que hoje também não é uma modinha mais, né, o parto normal. Muita gente... A gente foi se perdendo nesse caminho. Sim. Era super comum ter o parto normal. Pois é. E o parto foi se hospitalizando, fazendo muitas intervenções, né, medicalizando. Existiam posições específicas que tinha que parir, né, na maca, perna para cima, totalmente antifisiológicas. E isso foi sendo desconstruído agora. E agora que eu falo que é recente mesmo, né, sim, eu acho que no Brasil a Organização Mundial de Saúde preconizava que 85% dos partos deveriam ser normais, né? E aqui ainda era o contrário isso. Era 85% cesariana. A gente tem melhorado bastante esses índices, mas ainda não chegamos lá, né? Ainda estamos mudando isso. E aqui no estado eu vejo um crescimento bem grande hoje, né? A procura bem grande. Mas ainda precisa desse profissional de saúde para ter as orientações, porque a gente continua tendo poucas amigas, poucos familiares, até as famílias estão menores, né? As famílias estão ficando cada vez menores. Para poder te passar essas informações, tá, junto com você, né? E criou esse espaço para doula. Outro profissional também muito importante nessa área e que tem que diferenciar da doula é a enfermeira obstétrica, né? Que muita gente fala assim, se eu tenho enfermeira obstétrica, para que eu vou ter uma doula, né? A enfermeira obstétrica, ela tem uma atuação técnica, assim como obstetra, né? Isso. Então, ela é
designada, assim, né? Sua função primordial seria dar assistência ao parto mesmo, fazer toque, ouvir os batimentos. A gente tá ali preocupado com a vitalidade do bebê, né? Com os batimentos, com o fluir do parto. Tá contraindo, não tá? O que a gente pode fazer para ajudar a melhorar? E a doula tá focada especialmente na mulher, né? Sim, exato, perfeito, perfeito. A enfermeira obstetra precisa estar tranquila para focar no que ela precisa focar. Se ela tentar abraçar todas as coisas ao mesmo tempo, uma das coisas certamente não vai ficar feita como poderia ser, com a excelência que eu tenho certeza que essa profissional desejaria desempenhar. É isso. Então vamos falar também assim, benefício do parto normal. Por que é tão mais legal a gente ter parto normal do que cesariana? É tão mais legal, pelo menos, passar pelo trabalho de parto, né, Dani? No mínimo. A gente fala muito com as famílias que a gente acompanha que não tem como a gente controlar ou determinar o desfecho. Não tem como, não tem. Não é... Vocês não vão chegar no consultório da Dani, vocês não vão chegar comigo e vai ter um produtinho lá na prateleira e falar parto normal. Aí você pega o parto normal. Não tem como a gente determinar isso. Então, os nossos clientes têm que estar todos muito bem preparados para qualquer uma das possibilidades. Mas certamente a maior parte deles, inclusive como preconiza o OMS ou como as estatísticas mostram, a maior parte das mulheres vão poder pelo menos entrar em trabalho de parto, no mínimo, né? E aí a gente tem benefícios, meu Deus do céu, a curto e a longo prazo, tanto para a mãe quanto para o bebê. E a gente pode avaliar pelo contrário, né? Uma das principais causas de morte materna no Brasil é a infecção. Então a gente tem muito mais infecção em quê? Em cirurgia. A gente tem muito mais hemorragia, que ainda está mais acima no top 3 de causas, né? De morte materna. Hemorragia, a gente tem muito mais hemorragia em quê? Na cirurgia, né? Normalmente as pessoas falam assim, nossa, mas eu tenho muito medo de ter hemorragia no parto normal. Eu falo, filho, a sua chance de ter uma hemorragia numa cirurgia é muito maior do que no parto normal. E a gente tem que pensar, o útero tem que contrair. Ele tinha um bebê ali e ele vai se fechar para poder parar de sangrar. Então, se você tem um corte nele, ele vai dificultar essa contração muito mais do que um parto que fisiologicamente vai estar contraindo, né? Sim. Normalmente as mulheres falam assim, eu pergunto para elas quando elas vêm me procurar, mas por que seu plano A é o parto normal? Elas normalmente falam muito da recuperação. Normalmente a recuperação e de fato, a recuperação é diferente. Mas tem um aspecto do parto normal que eu sou fascinada e apaixonada, que é com relação à maturidade do bebê. O parto normal, ele começa, o que starta o parto normal é o fato do seu filho estar pronto para nascer. Se o seu trabalho de parto ainda não começou, esse bebê não está pronto. E é uma fisiologia de uma arquitetura, de uma sinfonia, tão perfeita entre maturidade de bebê, placenta, avisa para o cérebro, libera os hormônios que precisam ser liberados. Então, você entrar em trabalho de parto é uma das formas mais eficazes de você garantir que seu bebê vai nascer bem. Mesmo que lá no final das contas, depois de um longo trabalho de parto, você termine, por exemplo, numa cesariana, mas o seu bebê está nascendo pronto para nascer, com os hormônios que ele precisa liberar, com a maturidade que ele precisa de determinados sistemas. Ele vai ter uma imunidade, passar pelo canal de parto, né? Ele vai ter uma adaptação respiratória muito mais favorecida, porque ele de fato está maduro para nascer, né? Eu falo, quando a gente faz a cesárea, você puxa o menino no susto. Então, às vezes, isso, mesmo ele estando na idade, sei lá, 39 semanas, ele pode ter uma dificuldade de adaptação, né? Não que o bebê de parto normal também nunca tenha, vai ter menos, né? E também até para mais ativo, assim, para amamentar, né? Eu vejo o bebê que a gente faz cesariana em trabalho de parto, ele vai amamentar logo ali na primeira hora, ele tá mais esperto, né? Ele passou pelo processo. O sucesso da amamentação em mulheres que têm bebês, que tiveram seus bebês de parto normal é muito superior. O índice de depressão pós-parto é menor nas mulheres que passam pelo trabalho de parto e que têm seus bebês de parto normal. Na verdade, os benefícios eles abrangem todos os aspectos da vida de uma criança e todos os aspectos da vida de uma mulher, certamente. Os hormônios que são liberados, eles impactam, inclusive, a longo prazo, nessas habilidades relacionais do bebê. Impactam a curto prazo no estabelecimento de vínculo mãe-bebê. Todos esses aspectos estão incluídos em por qual via esse bebê nasceu. E mais uma vez, a gente não consegue determinar como vai ser. Uma coisa que você repete muito, eu acho muito valioso que seja repetido mesmo, é que ninguém quer parto normal a qualquer custo. Ninguém quer um parto vaginal a qualquer custo. Então, alguns partos vão terminar em cesariana, porque vai ser necessário terminar. Mas só o fato da mulher ter passado por ele
você vê, né, obviamente, todos os dias, como faz diferença para essa mulher e para esse bebê. E muitas vezes as pessoas que são contra o normal ou que estão adaptadas à cesariana, né, assim, acostumadas por comodismo, pelo que seja, falo como profissional, alega que o parto normal tem mais risco, né? Pois é. E isso é uma das coisas que às vezes preocupa a mãe, né? Vai falar assim, eu vou tentar o normal porque a cesariana tem mais risco. Esquecendo que a cesariana é uma cirurgia, né? Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia, eu falo sempre muito isso também. A gente faz risco cirúrgico, a gente vai no cardiologista, né? Se tiver pressão alta, fala, volta depois, vamos tratar primeiro. Tem diabetes? Melhora a glicemia primeiro, depois a gente volta. No caso do parto, não tem como melhorar, porque às vezes o bebê está maduro, já vai ter que nascer. Tem que nascer. A cesariana foi criada como uma via de exceção, né? Uma via para o parto que não consegue nascer normal. E a gente não tem como saber, por isso que a Carol não dá garantia, porque falando sobre a gente não ter como dar essa garantia, né, de ter o parto normal, porque as intercorrências acontecem durante o trabalho de parto, né? Não tem como a gente falar assim, olha, não tem passagem sem o bebê não entrar em trabalho de parto, né? Porque não tem sentido a gente tocar antes de entrar em trabalho de parto, não tem sentido a gente fazer essa avaliação antes de começarem as contrações, de iniciar o trabalho de parto. Então, é ali durante que a gente vai ficar o tempo inteiro monitorando o coração. Eu falo, a gente, tanto eu quanto a enfermeira obstétrica, né, ouvindo o coração do bebê, faz toques, né, não tão frequentes, assim, pouco frequentes, na verdade. Mas um dos primeiros toques que a gente faz, até as enfermeiras falam que costumam ser elas, né, que vão na casa, porque durante o pré-natal a gente não vê sentido em avaliar um colo de uma paciente que não está em trabalho de parto, porque ele não vai mudar. Ou no máximo ele vai estar 1 centímetro, alguma coisinha assim, que não faz sentido eu ficar avaliando. Então, ele só vai mudar se você tiver as contrações, né? Vão acontecendo junto. Então, só ali durante que eu vou saber se o bebê está em sofrimento fetal, com esse estímulo do trabalho de parto, é que pode ser que aconteçam as intercorrências, que ele não desça ali fisiologicamente, né, na bacia, o encaixe, como a Carol falou, tem que ter um encaixe perfeito, os hormônios, a descida dele mecanicamente ali na bacia. Então, tudo tem que fluir. Sim. Para o parto normal, mas geralmente flui, né? O índice de... Na maior parte das vezes vai fluir. Na maior parte das vezes, esse parto vai acontecer, né? Então... Especialmente se não intervir desnecessariamente. Se a gente sentar numa roda de várias mulheres e a gente começar a perguntar para elas o que elas acham mais arriscado e mais seguro com relação ao nascimento, a maior parte delas vai ter mais medo do parto do que da cesariana. Mas quando a gente avalia as histórias que elas já ouviram, a gente vai ver que a maior parte delas, mas deu ruim, o meu primo nasceu assim, minha cunhada foi ter neném e ficou assim com essa sequela e aquela outra. Quando a gente começa a avaliar essas histórias, a gente vai ver que essas sequelas e esses problemas não foram provocados pelo parto normal fisiológico, foram provocados pelo que se fez desse parto, pelas intervenções que foram colocadas nesse parto. E aí, quando a gente tem um profissional, por exemplo, como você, que está constantemente buscando atualização, que se diz mais recentemente sobre isso, sobre aquilo, a gente vai vendo que intervenções que acreditava-se que antes ajudavam, hoje a gente já sabe que não. Outras que tinham uma dúvida, hoje a gente já sabe que sim. Então, esse processo constante de atualização, eu digo, minha mãe, por exemplo, minha mãe, ela teve uma cesariana, profissional da área da saúde, ela falou, Deus me livre, porque o que ela via no hospital antes dela engravidar? Deus me livre do parto, né? Deus me livre do parto. Ela via atrocidades, né? Então, é óbvio, é muito natural que... Quais eram as opções das mulheres da geração da minha mãe? Ou elas tinham um parto em que elas iam sair com o períneo cortado e costurado, com a barriga empurrada. Inclusive, episiotomia, violência obstétrica, está Episiotomia proscrito. Não, 0. Cristelé também, por favor, né? Então, a opção dela era ou isso, sair cheia de sequelas no corpo, ser maltratada, não permitirem que ela coma, não permitirem que ela beba, não permitirem que o acompanhante dela fique com ela, não permitir que sequer que ela escolha a própria posição. Ficar Então, sozinha, né? a opção A era essa, e a opção B era marcar um horário, chegar, todo direitinho, entrar em 40 minutos e estar com o neném no colo. Qual das duas? É óbvio, gente, já falo, até eu ia escolher a opção B. Mas assim, eu vejo hoje até gente mais nova, tá? Um perfil que também morre de medo de parto normal, é médica.
Mas é porque nós somos filhas dessa geração. E que a gente viu também muitas vezes na formação. Ah, sim, Eu com vi certeza. muita coisa. Com certeza. Ah, não. São os clientes que mais me Olha dão que eu sou trabalho. novinha, hein? Olha que eu sou novinha, hein? Mas a gente vê muita violência obstétrica e você fala, meu Deus, não quero esse parto, Não quero né? isso pra mim, claro, eu também não. Qualquer pessoa normal não ia querer. E eu acho que, assim, hoje, o maior medo, Carol, a gente começou a falar, mas é o medo da dor, né? Yes. O maior medo da Eu mulher tive. hoje. Quem não teve, joga a primeira Eu ia te pedir pedra. pra você dar seu testemunho aí. Carol já teve 3 bebês de parto normal. Sim. Então, conta pra gente como é que foi, Carol. Você teve medo também da dor? Tive medo. Medo de não nascer? Eu engravidei em 2011, da minha nossa primeira filha. Eu já era doula desde 2008. Então você pensa assim, né? Poxa, ela já estava desde 2008 trabalhando, ela levou a gravidez de boas. Gente, eu senti medo. O medo, ele tá... As imagens ruins que a gente tem e a nossa falta de conhecimento da profundidade da fisiologia, da perfeição do trabalho de parto é tão grande que a gente precisa de tempo para desconstruir isso. Então eu senti medo. Eu me lembro que eu tava já barrigudona e eu tive muita cólica intestinal, principalmente no terceiro trimestre da minha primeira gestação. E aí eu me lembro que eu tava lá sentada, né? No trono, e eu falei com o Robson Júnior, eu falei, amor, tá doendo muito, se eu não tô aguentando isso aqui, eu não vou aguentar o parto. Eu falava desse jeito, eu falava, gente, eu tô suando frio, fazendo náusea com uma cólica intestinal, o que dirá a dor do parto? E ele, que me conhece muito bem, já virava pra mim e falava assim, tranquilo, linda, a gente pode marcar uma cesariana, se você quiser. Eu falava, não quero, eu vou conseguir. É isso. Então, dá uma dica pra gente, então. O que a gente faz pra reduzir esse medo? Olha só, vai parecer que eu tô tocando um samba de uma nota só, mas não tem como dissolver os seus medos sem conhecimento e sem informação. Não tem como. Se você continuar acreditando que o parto deixa a mulher sequelada, que a vida sexual nunca mais é a mesma, que as crianças nascem com problemas por conta de oxigenação, né? Que a maior parte dos meninos vai agarrar, que esse negócio de não tem passagem é frequente, que o cordão enrolado no pescoço, não sei como que a gente tem medo de enforcar uma pessoa que não respira, não sei que medo é esse que a gente tem, entendeu? Então, se a gente continuar acreditando nessas coisas, a gente vai seguir pro nosso parto com muito medo. É porque é intenso. As sensações do parto são sensações muito intensas. Se você não entende por que elas existem e para que elas servem, você vai achar que você está morrendo mesmo. É muito comum ver essa frase, né? Eu vou morrer. Você vai achar que você tá morrendo. Chama Deus. Assim. Deus, a mãe, fala que quer ir embora. Já teve uma que tava sentada na banqueta, o cabelinho tava aparecendo, ela fechou a perna, levantou e falou, vou embora, não quero mais brincar disso. Mas é informação. Como que a gente vai reduzir medo? Tem uma aula minha que chama Parto Sem Medo, e eu fiz essa aula em cima do que várias mulheres e famílias me contaram que elas tinham medos. Eu elenquei os principais medos. Então, ali, quais são os principais medos? Medo da laceração? Então, beleza, como é que você trabalha o seu medo da laceração? Você trabalha o seu medo da laceração entendendo o que faz lacerar mais. O que diminui chance de lacerar. O que você pode fazer para diminuir as possibilidades dessa laceração acontecer? Você faz isso com o quê? Com conhecimento. Eu tenho medo da dor. Tenho medo de não aguentar a dor. Se você entender por que a dor do parto é produzida, para que ela serve, quais são os benefícios dela e quais são os recursos que você tem para manejar essa dor, você não vai ter mais o mesmo medo. Só que você só faz isso com conhecimento. Se você tem medo que seu bebê entre em sofrimento durante o trabalho de parto, e aí você vai forçar o parto normal demais e vai fazer mal para o seu bebê. Se você entende como que o bem-estar de um bebê é monitorado durante o trabalho de parto, você entende o que a OMS preconiza para que esse bebê seja monitorado da forma correta, você vai reduzir o seu medo, só que você só vai fazer isso como? Com informação. Estudando. Não tem como. Não tem jeito. A gente estava falando sobre intervenções, né? Eu estava até lembrando aqui como que uma intervenção gera outra e a gente vai acabando trazendo os riscos, né? Aumentando os riscos. No parto, ontem mesmo, né? A paciente tinha rompido a bolsa e já é um medão, né? Que a pessoa fala assim, rompe a bolsa, tem que ir para o hospital, tem que nascer. Mas a gente aguardou, né? Ela internar, esperou a noite toda para ver se entrava em trabalho de parto. Não entrou e só pela manhã a gente foi, internou.
e precisamos de estimular, né? Então, como o paciente tinha uma cesárea anterior, a gente passou o balão e a gente vai começando a intervir, né? E ela Sim. não precisou de ocitocina. Com o próprio balão ali, ela estimulou as contrações, mas chegou uma hora que foi para a banheira para aliviar a dor, né? Já tinha ido no chuveiro, banheira e tal. E ela pediu o último recurso, né? Que foi a analgesia. E o marido me falava, não tem risco. Falei, toda intervenção tem risco, Tudo. né? Viver tem risco, atravessar a rua tem risco. O trabalho de parto também tem risco. A gente está aqui para monitorar esses riscos e intervir, né? Quanto antes, né? E assim que fez a analgesia, já, pá, bradicardia, né? Batimento foi lá embaixo. E a gente já ficou, opa. Mas na verdade foi que o bebê encaixou super, né? Aí Aí dá sabe que uma... aquela saidinha, Uhum, né? uhum. Compressão do polo do bebê e tudo. Então aí eu já revi e falei, tá nascendo. Então a gente incentivou ali, mas também melhorou, né? Hidratamos, mudamos de posição. E o bebê nasceu super bem, chorando e tal, né? Super saudável. Mas assim, Perfeito. não tem como não ter risco Não no existe parto, opção né? sem risco. Eu costumo dizer o seguinte, inclusive nessa aula do Parto Sem Medo. Atravessar a rua tem risco. Só que você tem duas opções. Você pode atravessar a rua fora da faixa, com sinal aberto, na Avenida Paulista. Sei lá, no horário de pico. Você pode. Ou você pode atravessar a rua na faixa, quando o sinal fechar para os carros, o sinal abrir para você, olhando para os dois lados antes de começar a andar. É diferente. Você está fazendo a mesma coisa. Só que uma você está fazendo com menos segurança do que outra. Mas nas duas tem risco. Nas duas tem risco. Então, você pode optar por buscar uma assistência que você tenha condições de ter. Você pode buscar uma informação que vai deixar seu percurso para atravessar a rua muito mais seguro. Se souber o sinal certo que você tem que esperar, a hora certa que você tem que olhar, o passo certo que você dá. Quando você usa esse recurso, você deixa o que já é arriscado, que não tem como não ser, não tem como, não existe opção sem risco. Tem risco no parto normal, tem risco na cesariana, tem risco de induzir, tem risco de não induzir, tem risco. Tudo tem. Umas coisas têm mais do que outras. E aí, quando você conhece essas possibilidades, você consegue atravessar essa rua com mais segurança. Então a gente sempre vai caminhando do menor risco para o maior, Perfeito. né? Por exemplo, a cesariana é o maior risco do que eu induzir um parto. Que as pessoas ficam assim, né? Meu Deus, induzir o parto é perigoso. Aham. É mais perigoso operar. É mais perigoso eu fazer uma cesariana do que eu fazer uma analgesia de parto. Com certeza. Quanto mais eu repetir, com certeza vai incrementando o risco, né? Tipo, eu fiz analgesia, fiz muito cedo, né? Fiz com 5 centímetros e tal, aí já repito com 7, aí repito com 9. E vai incrementando o risco. Mas Sim. a gente sempre vai tentar preconizar o menor risco para o maior, né? E eu vou trazer só aqui, por falar em risco, vou puxar de novo para a Sopiana, que é muito comum a gestante com SOP desenvolver o diabetes gestacional. Aí todo mundo fala assim, nossa, por que, gente? Nada a ver, né? Mas porque a SOP em si, a síndrome dos ovários policísticos, desenvolve por meio da resistência insulínica. Então, assim, você tem uma tendência já maior a ter diabetes na vida. Toda paciente com SOP tem mais tendência a ter diabetes, tem mais tendência a ter pressão alta, obesidade, né? Então, ela já tem mais risco de ter diabetes no futuro. Se ela não cuidar, não melhorar essa resistência insulínica, a tendência dela é desenvolver um diabetes no futuro. E a mesma coisa na gravidez. Se ela já tem essas alterações, não cuidou, ela também vai ter mais chance de ter diabetes gestacional. E por isso, ela não vai poder ter parto normal? Não, né? A paciente de alto risco também pode ter parto normal e, na verdade, é o mais indicado. A gente tem que pensar que a via natural é muito melhor do que a cirúrgica, como a gente comentou, que a cirurgia, que a cesariana é cirurgia que a gente esquece, né? Porque parece tão fácil, vou lá, opero, e é 40 minutos, é uma cirurgia tranquila. Mas passar por essa via de parto também na gestante de alto risco é importante. Então, mesmo que tenha a SOP, mesmo que tenha síndrome dos ovários policísticos, pode tentar ter o parto normal, mesmo que venha desenvolver diabetes, mas a gente trabalha para que não tenha, né? Assim, melhorando a dieta na gestação, né? A gente fazer dieta restrita, né? Mas, assim, dieta adequada para gestante, usar alguns sensibilizadores da insulina, né? O minoxidil que eu gosto bastante, para a gente tentar não desenvolver esse diabetes, mas se tiver o diabetes, mesmo assim, a gente também pode tentar o parto normal e vai acabar gerando mais induções, né, do que uma paciente que não tem essa complicação. Uma paciente de alto risco já gera mais induções, porque a gente sempre vai tentar prever esse mau desfecho e já
baseado em evidência científica, as idades gestacionais adequadas ali para a gente estar interrompendo essa gravidez. A gente pode, numa gestação de risco habitual, chegar até 42 semanas, né, para a gente estar interrompendo. Agora, quando a gente tem diabetes, a gente já tem estudos mostrando, a diabética que usou insulina, a gente já vai ter uma idade gestacional mais baixa. A diabética que não usou, que está controlando com dieta, tanto ali no ultrassom, o bebê está bem, né? Está controlando o peso, quanto a mãe está controlando sua glicemia, a gente, só com a dieta, na atividade física, ela vai poder prolongar um pouquinho mais essa gravidez, mas dificilmente não vai passar pelo processo de indução, porque a gente tem que pensar que a indução é o pré-cesárea. Aumenta o risco de ter cesárea? Aumenta. Mas eu vou tentar, né? Vou estimular uma gestante que não está sentindo nada a entrar em trabalho de parto, tá? Então é isso, gente. Vamos finalizar por aqui. Eu quero agradecer muito aqui a presença da Carol. Eu que agradeço muito. Quem precisar de informações, segue a Carol lá no Instagram. Ela tem muita coisa boa ali. Sempre está gravando vídeos, sempre está mostrando por que você ter doula, a importância do parto normal, até vai te ajudando a ter escolhas, né? Vai te ajudar a direcionar para onde você vai ter dicas de outras doulas lá também, se precisar, né, outros estados. Ela tem uma abrangência bem legal ali, então segue a Carol e continua seguindo a gente aqui, acompanha esse canal, toda quinta-feira a gente vai lançar um novo podcast, sempre com esse tema da SOP, mas também puxando para a mulher no geral, né, porque a sopiana é também uma mulher, ela vai engravidar, vai poder ter parto normal também, porque a sopiana pode.